Saúde dos irmãos com a paz do Senhor, os ouvintes com a boa noite. Graças a Deus por mais este momento de vitória que o Senhor está nos concedendo. Nós entrarmos aí no seu lar, na sua casa, nesta terça-feira. Estamos aqui no litoral, quem está falando com vocês, Pastor Augusto Ferreira Jacomete, da Igreja Assembleia de Deus Missões de Paz. Então estamos aqui no litoral, na Avenida Monteiro Lobato, temos a nossa igreja sede. Estamos aqui com um salão na rua 7 de setembro, número 529. Então, eu quero convidar você hoje, terça-feira, para nós estarmos orando e comentando algo da palavra de Deus. De mim mesmo eu não tenho nada, mas estarei lendo a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Então, você que já entrou, Pai do Senhor, nossa irmã missionária Eliane, que já está comigo, então nós já estaremos orando e vamos compartilhar para que os outros também possam receber a bênção de Deus, porque o Senhor tem nos dado uma ordenança para que nós vamos, e dar fruto. Então, quando você fala para alguém ou transmite para alguém, aquela pessoa também vai receber. Porque nós não temos ouro e nem prata, mas nós temos aqui o dono do ouro e da prata. Hoje não estaremos aqui com música, com hinos, mas estaremos aqui com a palavra de Deus. Quero dar um alô aí para o pastor Daniel, que está, creio que está aí na obra do Senhor, trabalhando, fazendo a vontade do Senhor. Para os amados irmãos em Perdões, Pastor Jorge está internado ali em Varginha. Deus está na liderança, Deus está no controle de todas as coisas. Sabemos, irmãos, que nós não fazemos o que nós queremos, mas nós fazemos o que o Senhor tem para cada um de nós. Sabemos que neste mundo tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, tem muitos necessitados para ser libertos, para ter mudança de vida, de atitudes. E você é convidado. Então, você que ainda não é crente, você que ainda não conhece a palavra de Deus, Deus tem algo especial para você. E nesta tarde, neste momento, vamos aí estar junto, orando. Eu sei que a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3, reunido em meu nome, ali ele estaria presente. Então, eu sei que já estamos aí, 2, 3, 4... Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele se faz presente. E ele vai te tocar, ele vai te dar a bênção. Como ele vai me dar a bênção, como ele tem me dado a bênção. Então, eu estou aqui testificando das maravilhas de Deus. E muitos estarão testificando, que Deus fez, que Deus te usou, que Deus usou você, em uma transmissão, em uma compartilhação de uma live. Então, nós não estamos aqui para se aparecer, para fazer movimento, ou gritaria, ou mostrar que eu tenho força, que eu tenho sabedoria, que eu tenho palavras. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada nas minhas mãos, para transmitir para você. Então, é a Bíblia Sagrada. E nós temos falado aí acerca das respostas, das necessidades humanas. Já falamos, nos dias anteriores, é um exercício ministerial como resposta de necessidade humana. Então, irmãos, o ser humano necessita de paz, de alegria, de amor, de libertação. Deus abençoe a sua vida. Então, ajude eu aí, Vamos ficar aí junto comigo, Como diz, como nós falamos, a sua presença nos fortalece. Quando a gente vê que tem alguém junto conosco, nós nos alegramos, porque nós não estamos sozinhos. As horas se travam, as horas difíceis se travam, a dificuldade nessa pandemia, a dificuldade que o homem e a mulher, o povo está tendo, já era difícil, mas acontece que agora tem uma desculpa maior, para não ir, para não vir, mas eu estou aqui, o Senhor tem reservado um lugarzinho para nós orarmos, para nós louvar o Senhor, para nós fazer a vontade do Senhor. Então, já estarei,
orando a seu favor. Não esqueça de orar, pastor Jorge, também da nossa irmã Judite. Irmã Judite, ela é mãe da nossa irmã tia da nossa irmã Raquel, que é minha nora, ali da Vila Nova. Então, ela está internada lá no Guarujá, está ali na UTI, ela precisa trabalhar de Deus. E nós cremos no milagre, irmãos, viu? Porque a palavra do Senhor diz que mesmo que esteja morto, viverá. Então, às vezes, alguém fala, não tem mais jeito, não pode, não vai dar. O Senhor muda o quadro, muda a situação. Como o pastor Jorge também está em Varginha. Então, irmãos, Deus é o mesmo. Ele não mudou. Como ele salvou, libertou, transformou, ele continua sendo o mesmo. Estarei orando ao seu favor. E você, ore também para mim. Levanta a sua mão aí onde você está e peça que o Senhor visite o meu lar, a minha casa, meus filhos, a obra do Senhor. Irmãos, nós não estamos aqui para nos engrandecer, para mostrar placa, mas nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, você pode nos abençoar, levantando a sua mão, ou orando também, falando com o Papai do Céu. Pai eterno, Deus de misericórdia, nesta hora eu estou aqui junto com os teus servos, com as tuas servas na tua casa, na tua presença nessa terça-feira, Pai. Muitos estão ocupados, muitos estão vindo do serviço, muitos não têm como chegar na tua casa, mas o Senhor é um Deus que contempla cada um, Pai. O Senhor é um Deus que vai dar a bênção, que vai mudar o quadro, vai mudar a vida, vai transformar, vai livrar da droga, do vício, da prostituição, aqueles que estão, Senhor, cheios de demônios, cheios, Senhor, de obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra. Eu estou repreendendo agora, em nome de Jesus, que caia por terra o gigante, tudo, Pai, que venha atingir essa vida, esse homem, essa mulher, essa jovem. Papai do céu, o mundo jaz no maligno, mas eu te peço a libertação, aonde chegar minha voz, aonde chegar alguém que estiver atento, aonde alguém, Senhor, ouvir, aonde alguém dá crédito, o Senhor mudará o quadro, o Senhor mudará a situação, o Senhor libertará desse demônio, do vício, dessa droga, Pai, da prostituição. Eu creio no milagre, porque o Senhor é um Deus fiel, poderoso, misericordioso. E eu levanto minhas mãos agora com autoridade, repreendendo agora todo demônio, todo espírito das trevas, todo diabo que vem entristecer, angustiar, tirar a paz. Eu estou repreendendo agora e que fica liberto. Que aquele que não anda, ande, que aquele que não vê, veja, que aquele que não ouve, possa ouvir agora, possa ouvir a tua palavra, vai convertendo este coração de pedra, Pai, nesta noite, que a tua bênção esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Que cada um, nesta noite, possa receber aí uma bênção especial, Estamos aí com vários irmãos junto conosco, Deus abençoe a vida de cada um. Nossa irmã Emily Jacomete de Oliveira, Deus abençoe a sua vida, viu? Você faz falta aqui no teclado, para tocar aqui, para dar aí um toque especial na nossa live. Eu sei que Deus é o primeiro, irmão. Deus é em primeiro lugar, mas aí nós somos vasos para ser usado na casa do Senhor. Não enterre o seu talento, por nada deste mundo. O Senhor te deu um talento, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa, seu filhinho ou filhinha, que está chegando, que você possa criar no Evangelho, nos caminhos do Senhor. Então, irmão, isso é louvável. Então, Deus abençoe, continua conosco. Eu estou aqui, com uma leitura da palavra do Senhor, o exercício ministerial como resposta das necessidades humanas. Então, irmãos, muitos acham que precisa de carro, de casa, de dinheiro no bolso, mas há um exercício ministerial, há algo espiritual. Se você não entendeu, vou repetir. Nós necessitamos de tudo, mas em primeiro lugar, precisamos de libertação, precisamos da unção de Deus, precisamos da unção de Deus na nossa vida. Então, você é um vaso para ser ornamentado com o poder de Deus. E não ser aí uma peteca na mão do diabo. Não ser aí uma peteca jogada de um lado para o outro.
Então, quero dar um alô aí para os nossos amados irmãos que estão em Minas, minha família, né? Minha família, minha irmã, os nossos irmãos que têm chegado aí, o pastor Eliseu, com o seu filhinho, que Deus abençoe, nossa irmã Geni, nossa irmã Karine, Deus abençoe a sua vida, nossa irmã Nayara, que também está para dar à luz, também está grávida, né, de uma menina, a Laura, vai chegar 2 Laura na família, viu? 2 sobrinhas, chamada Laura. Então, Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Uma da neta da Lida é filha da Letícia, né, da nossa irmã Ercília, né, filha do meu irmão Valdemar, está grávida de uma menina, da Laura. A Laura já está, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, da Letícia, louvando ao Senhor na casa do Senhor, ali na obra de Deus em São Mateus, no Ministério de São Mateus. É uma alegria, irmãos, viu? A gente vê que quando nós ali nos convertemos ao Senhor naquele lugar, era só eu que era evangélica, depois meu irmão veio aos pés do Senhor, e hoje ele é pastor, hoje seus filhos, hoje sua filha, né, pastor Ercília, já junto ali com o pastor Júnior, ali junto com o pastor Moacir em São Mateus. Então, irmãos, é louvável nós olhar para trás e ver o trabalhar de Deus. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos chamou, né, e até que Ele nos sustentou. E como nós falamos acerca do ministério, do exercício ministerial, então, irmãos, não é só você ser consagrado a pastor, não é só você ser consagrado ou ungido, né? O pastor te chama aqui na frente e você é ungido. Como eu falei outro dia, chegou alguém, né, um dia ali na igreja em Mongaguá, eu presenciei, junto com meu esposo, dizendo, eu vim aqui, pastor, para você me consagrar a pastor hoje, para me ungir como pastor. Não, não é assim, meu amor. Fala assim, mas você é pastora, você não é de nada, eu estou aqui, que nós estamos numa caminhada há muitos anos. Cumprimento, irmãos, da palavra do Senhor, a qual tinha uma obra em nossas vidas, né? Que tinha algo a realizar em nossas vidas. E nós, irmãos, como falando, conversando, né, com o pastor outro dia, nada fizemos sem a autoridade do meu esposo, que era o pastor. O Senhor me impulsionava, o Senhor sempre me impulsionou a fazer a obra de Deus. Os irmãos de Perdões, de Cana Verde, de Campo Belo, os irmãos aí de Labras, de Ribeirão Vermelho, muito conhecem, né, os trabalhos que nós tínhamos lá em Minas. Quero dar aí um alô, né, para o pastor, eu esqueci o nome dele agora, que foi ali no pastor Daniel. Que Deus abençoe o nosso amado irmão agora, que esteve ali com o nosso irmão Davi. Ele esteve ali em Minas, o pastor Marquinhos, vários pastores de São Paulo, São Mateus, vendo ali com 8 filhos, e nós íamos na obra missionária. Essa obra missionária o Senhor colocou no meu coração desde quando eu me converti. O meu desejo era sair para o mundo, fazendo a obra de Deus, com a obra missionária, pregando o evangelho, né? Ter aí, o meu desejo era ter um trailer para sairmos, para onde nós ficássemos, já tinha onde nós ficarmos, né? O meu desejo do meu coração, eu chorava de desejo, mas hoje o Senhor tem me colocado aqui, irmãos, eu estou aqui junto com vocês, pelo menos trazendo aqui, né, a palavra do Senhor. E o ministério, e outra, a obra evangelista, a obra missionária, foi no meu lar, na minha casa. Ganhei 8 filhos, que é a herança do Senhor. Então, meus filhos têm os netos, os filhos. Então, já está vindo os bisnetos. E eu creio, irmão, esta foi a obra missionária. Se eu não fui, se eu tinha desejo de ir para a África, né? Chorava de ver o pastor Lourenço Olson, colocava ali o slime e eu assistia, saía chorando. Desejo missionário, cantava o hino, Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso no meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir
a proclamar, mesmo aquele quase morto, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aquele quase morto, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu cantava esse hino chorando, desejo missionário. Eu creio que o meu desejo foi, está sendo realizado, com a minha família. Se eu não fui com os meus, eu creio que algum irá, porque o Senhor ele tem uma promessa na família, e ele prometeu e ele não falha, que os meus iriam, né, para vários lugares do mundo, levando a palavra, pregando o evangelho. Então, irmãos, nós vimos aí há um exercício ministerial na vida de cada um. Não é você chegar, querer ser pastor, ou achar que você pode ser pastor, ou você é pastor. Então, cada um tem um chamado pastor e o pastor chamado. Então, tem aquele que é pastor, que foi o Senhor que chamou, o Senhor escolheu, porque não é eu querer ser, apacentar, não é como eu falei outro dia, apacentar. Apacentar as ovelhas que estão caídas, estão com gemidos exprimíveis. Eu vi, né, outro dia, o Vinícius estava ali ligado, né, na Record, onde passava aquele filme, né, de Jesus, aquele andarilho, como eu falei aqui, a passagem também será, né, acerca da libertação de um homem que vivia cheio de legiões de demônios. Então, ele vivia ali amarrado, todo ensanguentado, não podia soltar, porque ele só fazia destruição. E quando chegou Jesus ali naquela vida, mudou o quadro, mudou a história. Então, é assim, irmãos, que Deus faz. Não é você falar, eu vou estudar, vou fazer um curso de teologia, vou estudar, e eu vou colocar um anel no dedo e eu vou ser pastor. Porque hoje nós temos pastor de todo jeito, como já temos falado, né? Tem o chamado pastor e o pastor chamado. Então, como nós vimos Davi foi ungido, escolhido, desde a sua infância, desde quando estava lá no campo, mas ele aguardou o momento certo para exercer o seu ministério. Então, muitas das vezes, nós achamos que já é agora, que eu vou ser pastor, já vou, né? Eu já posso, já sei, já fiz teologia, já estou com o anel no meu dedo, mas temos que passar a experiência para com as ovelhas, com as vidas. São vidas que precisam ser libertas, que precisam ser tirado, né, o fardo do pecado. A vida deles estão aí na droga, na prostituição, no vício. Então, precisa ser liberto. Então, que Deus liberte. Não é eu que vou libertar. Irmãos, de maneira nenhuma o homem tem força para tirar ou libertar o homem. Mas é só liberto pelo sangue de Jesus e em nome de Jesus. É em nome de Jesus. O Senhor liberta do vício, da prostituição, de tudo que não presta. Nós temos várias pessoas, se nós fôssemos falar, nós temos muitos filhos na fé, que estão até hoje na presença do Senhor. Pai do Senhor, nossa irmã, pastora Ionice, esposa do pastor Sardinha, Deus abençoe, pastor Aristide Sardinha, que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde, sustenta, né? E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Então, eu estou aqui como testemunha real da misericórdia de Deus. Eu quero ler aqui, né, uma passagem onde está em Efésios, capítulo 4, e eu vou ler do 17 em diante. Então, você que está com a gente aí, creio que você já leu, creio que você... Vamos parar um pouquinho, né? Para nós ouvir que diz a palavra do Senhor, bem-aventurado que ouve e o que lê. Então, aqui, a palavra é para mim e para você que está ouvindo. E ele vai usar, né, você para libertar outras, transmitir para outras pessoas. Efésios capítulo 4, no versículo 17. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Então, nós sabemos que os gentios, o homem, o que está no mundo, a vida deles é diferente. Vocês veem que o que está no mundo, ele quer ir para a balada, ele quer ir para as festividades, ele quer viver no mundo,
droga, ele quer viver na prostituição, os palavreados, linguajar, a linguagem deles não é a nossa. Então, o linguajar, né, do mundo é outro. Mas nós vimos aqui a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Então, mas Deus muda o quadro. Deus abençoe aí o nosso irmão, o amado Paulinho Sobral. Que Deus abençoe a sua vida. Né? Muito nos alegra de saber que o amado irmão, né, está junto conosco também na live. Não esqueça de orar por nós, pelo Ministério Missões de Paz, que o irmão já nos conhece há muitos anos, né? O pastor Zé Domingos e o pastor, o amado irmão aí, está sempre aí, está orando, nós estamos orando pela sua mãe, né? A Laíde, que Deus continue fortificando a nossa irmã, a serva do Senhor. Então, nós agradecemos aí, né? Pelo parabéns que o irmão está nos dando. Irmãos, nós estamos aqui não para nos aparecer, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos ordenou a ir, a fazer a vontade do Senhor. Então, nós temos que fazer. Nós não estamos mostrando as nossas igrejas, nem os recursos que nós temos, mas o nosso motivo é para mostrar que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus muda o quadro, muda a história. Como já falamos, que Jesus muda a história, né, do homem. Todo mundo, todos que se converteram têm testemunho real. Eu vou ler aqui essa palavra que o Senhor tem nos dado, né? E digo, e isso testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros, gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento separado da vida de Deus. Muitos falam, eu tenho Deus, mas está separado da vida de Deus. Pela ignorância que há neles, pela dureza de coração. Quantos têm endurecido o coração para a obra de Deus? Até mesmo aqueles que eram crentes, até mesmo aqueles que estão, que batizaram, que fizeram aí, aceitar a Jesus e têm endurecido o coração para a obra de Deus. Mas aqui está, os quais, havendo perdido todo o sentimento, entregaram a dissolução para, como avidez, cometeram toda impureza. Irmãos, o mundo jaz no maligno. O mundo vive na perdição, uma imundície. Eu louvo a Deus porque eu não conhecia o mundo. Eu aceitei Jesus com 14 anos e até aqui o Senhor me ajudou. Eu não conheci o mundo. Eu louvo a Deus porque eu tenho desejo para estar no mundo. O meu desejo é estar na casa do Senhor. Mas muitos, perdendo o sentido, entregaram a dissolução, né? Entregaram a dissolução para, como avidez, cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido, e nele foste como está a verdade em Jesus. Que quando, ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirado de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Esta é a palavra que o Senhor tem nos dado. Então, aqui está. Não deis lugar ao diabo. Então, aquele que vivia no mundo, falando, fazendo e acontecendo. Então, hoje, ele que se converteu a Cristo, então é nova criatura. Então, nós estamos aqui com esse, falando assim, né, com esse exercício ministerial. É algo, irmãos, que nós temos que aprender. O obreiro, o ministro da casa do Senhor, ele não vive com a vida, né, falando palavras torpes, né, fazendo coisas erradas, né? Ele tem uma nova vida, ele abençoar, não amaldiçoar. Então aí é uma mudança. Então aí nós vimos que o mundo jaz no maligno, vivia nos seus costumes, mas hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então nós temos que estar aí, né, com esse propósito. Nós vimos aí que na sociedade os efeitos do evangelho que transforma são visíveis. E glorifica a Deus, pois aqueles que de antes trazia prejuízo para si mesma, agora adotam novos padrões de comportamento e são nela integrados, dando testemunho através de suas boas obras. Eu quero dar testemunho aqui, né, do nosso amado irmão, né, do nosso amado irmão Evandro, de Perdões. Ali, quando eu fiquei ali no ano passado, nós tivemos ali alguns meses, e tinha alguém que morava do nosso lado, né, uma pessoa que vivia no mundo, bebendo, na droga. A esposa estava desviada, porque ela sofreu com ele, e o Senhor nos enviou até aquele lugar hoje, ele se converteu, e aí ele está dando testemunho, irmãos. Como nós vimos aqui, nós falamos aqui, né? Então, hoje, nós vimos aí uma promoção, promover na vida dessas pessoas algo diferente. Então, o ser humano, né? Então, ele vem aí adotar normas de conduta, primeiramente, que causam impacto. Quando alguém olha, temos outros irmãos ali também, Perdões, que era terrível ali naquela cidade. Muitos não acreditam, mas é uma bênção na casa do Senhor, chega cuidando dos afazeres, porque tem muitos irmãos que estão na obra do Senhor, acha que se ele não fizer, outro também não, a obra não vai para frente. Eu quero ver se eu não fizesse. Então, o desejo do amado irmão, daqueles que se converte, que é mudado, que é liberto, que foi liberto ali, né, deste mundo de miséria, hoje ele é transformado em um homem de bem e resultando em famílias restauradas. Então, nós vimos aí nossa irmã Samara. Nossa irmã Samara tirou foto junto com o esposo, porque os dois são difíceis. E eu dei os parabéns para ela. Ela diz: eu agradeço a senhora, que eu, de maneira nenhuma, é Deus que fez a obra na sua vida. Então, Deus é que muda o quadro. Nós somos instrumento para trazer a palavra de Deus. Aonde que o crente chega, tem que ter bênção, tem que ter linguajar diferente, nós não vamos estar juntos os demais. Então, nós vemos aqui, são famílias restauradas. Nós vemos em Efésios, capítulo 4, versículo 28, dizendo: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos, que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, às vezes, alguém critica, zomba. Ah, mas esse depois que foi ladrão, que foi bandido, hoje está com a Bíblia na mão pregando: louvado seja o nome do Senhor. E ele era, ele não é mais. Então, ele é nova criatura, né, em Cristo Jesus. Então, nós louvamos a Deus pela vida, né, dos nossos amados irmãos, né, que tem estado conosco na live, nossa irmã Luzia, né, nossa irmã Luzia Aparecida da Cruz. Deus abençoe a irmã, estou com saudade, né, da amada irmã.
Paulinho Sobral continua conosco aí, né? O nosso amado irmão, ele lembra bastante, eu creio, né? Conhece bastante o pastor Zé Domingos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. E nós estaremos continuando em oração para os amados irmãos. Então, nós vemos na nossa sociedade os efeitos do evangelho que transforma, são visíveis e glorifica a Deus, pois aqueles que de antes traziam prejuízo para a mesma, agora adotam novos padrões, comportamentos, e são nela reintegrados, dando testemunho através de suas boas obras. Então, nós vimos ali o pastor Jorge, ele muito lutou na obra do Senhor, ali na PAC, né? Ele dirigia culto ali, nós tivemos ali, estávamos fazendo curso, até quando vim para cá, estava ali já no terceiro dia do curso, e nós fizemos ali na PAC, para a recuperação dos presos, aqueles que querem integrar na sociedade, e entregar a sua vida para Jesus, que o seu comportamento não é mais aqueles, então aqueles que ficavam no semiaberto, porque a vida da prisão, viver no presídio, viver entre grades, sem ver a luz do sol, é muito triste. E nós vimos ali, fomos ali visitar ali o presídio, né? A nossa irmã Esther está comigo, né? Junto ali com o pastor Jorge. O pastor Jorge sempre fez culto lá na PAC. Então, meus amados, eu sei que o pastor está ali nesse momento, que o Senhor pode operar um milagre. O Senhor é Deus de milagre. Nós cremos, então não esqueça, pastor Jorge de Perdões, muito amigo, irmão, pastor Zé Domingos, foi as primeiras almas que se converteram em Perdões. Ele está em Varginha, né, com uma enfermidade bem difícil, que o médico tem falado, mas Deus, o médico dos médicos, a última palavra quem dá é Deus. Então, nós vamos aqui, né, na sociedade, os efeitos do evangelho, né, que transformam, então são visíveis. Quantos ninguém via essas pessoas e não acredita, né? E nós vimos aqui o comportamento, né? E as pessoas, ela é reentregada na sociedade. Na economia, a promoção da nova ética logo é notada, pois há uma invisível prosperidade. Não há falsa, mas é genuína bíblica. Quando o homem ouve o evangelho que transforma, ele deixa de ser escravo de Mamon e a contribuição consequente experimenta a prosperidade de Deus, pois segundo a Bíblia, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Nas Escrituras Sagradas, também vemos que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, o Senhor, irmão, ele permite acontecer algo em nossas vidas. Então, ele dá vida, ele tira vida. Ele é o dono de todas as coisas. Então, nós vimos aqui que a bênção do Senhor é que enriquece. Você quer ser rico? Eu quero ser rico em bens materiais. Mas quando você recebe a bênção espiritual, você vai ser rico das bênçãos materiais. Porque o Senhor tem para te dar. Então, nós vimos que na vida de Zaqueu, encontramos a promoção, né? Uma nova ética que causou nas áreas da vida, resultando da salvação de almas. Nós vemos Lucas 19, não vou ler, de 1 a 10. O que dizer do gadareno? Que, né, o gadareno, quando o evangelho que transforma é pregado, não há quem possa impedir e agir, o agir de Deus. Irmãos, quando o poder de Deus, o evangelho chega, e nós sabemos que não pode mudar o quadro, a história, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Então, nós vemos aqui Marcos, capítulo 5, Marcos, capítulo 5, no versículo 1 a 20, né? Então, nós vemos aí o trabalhar de Deus no livro de Marcos, que é no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. Então, está aí uma passagem aonde fala acerca do endemoniado de Gadareno. Então, como eu falei ali na televisão, passando, né? Eles colocam ali aquelas passagens. Eu quero ler também aqui dizendo: chegar à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro
homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e grilhões e em migalhas, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Mas o diabo, né, aquele homem que vivia, estava ali morando dentro de um sepulcro. Imagina só, velho, e amarrado, ele espedaçava tudo que vinha na frente, ele correu e adorou. E chamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque me dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que eu os não enviasse para fora daquela monte, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, anunciando na cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinha visto, contaram-lhe que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que lhe fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhe grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi, começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus te fizera, e todos os maravilharam. Então, irmãos, está escrito em Marcos, você que não tem a Bíblia, que não está com a Bíblia, está escrita esta passagem em Marcos capítulo 5, né? Eu li até o versículo 20. Esse homem que vivia ali, né, amarrado, acorrentado, né, se cortando, todo mundo ali vivendo dentro de um sepulcro, quando encontrou com Jesus, então ele disse, né, que tenho contigo, mas ali, porque ele viu, ele adorou Jesus, mas ele disse ali, né, então, clamando com grande voz, disse que tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, o diabo ele não queria sair daquele corpo, porque aquele homem estava sendo ali morada daqueles demônios. Irmãos, quando nós vamos orar, expulsar algum demônio, ele fala, mas para onde que eu vou? Ah, eu não vou porque eu moro, né? Eu vivo dentro do corpo, da vida daquela pessoa. Então, ela é morada do diabo. Mas quando Jesus chega, tudo muda, o Pai. Era legião de demônios. Nós vimos aí os porcos que se precipitaram aí nos espinhadeiros. Foram muitos. Então, nós vimos aqui quantos, era uma manada de porcos. E quando aquele espírito imundo saiu, entrou nos porcos, eles se puseram em um desempenhadeiro ali no mar e morreram todos afogados. E aquele homem foi liberto e estava ali já, né, com Jesus. E ele queria, né? Então nós vimos que o povo que via não aceitou, né? Em vez de alegrar o milagre que Deus tinha feito, né? Muitos não quiseram, como diz aqui, começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Né? Os que aquilo tinha visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos.
e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que foram, rogava-lhe o que for endemoniado, né, que deixasse estar com ele. Então, ali pedia aquele endemoniado, deixa eu ir com vocês. Jesus, porém, deu uma ordenança para ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Irmãos, nós vimos aí, vai para a tua casa e vai lá para os teus. Vai lá para a sua mãe, para os seus irmãos, para a sua esposa, para os seus familiares, né? Anuncia-lhe que grandes coisas o Senhor fez, como teve misericórdia de ti. Então conta, fala para alguém que Deus fez na sua vida. Fala para o seu vizinho, não esconda o milagre, a libertação, a mudança de vida. Então aí ele foi, começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então, irmão, quando você testemunha real do que Deus fez na sua vida, você que vivia no adultério, você que era um homem valente, né? Hoje você é um servo do Senhor. Como nós falamos na passada, que Jesus dizendo, né? A passagem do Senhor, também quando o pastor José Domingos, né? Estava para partir, ele chamou o pastor Daniel, e ele pediu, né? Para que ensinasse para os demais, obreiros, e quem quisesse ser o primeiro, que fosse o derradeiro, e que fosse servir, que fosse o menor. Quem quisesse ser o maior, que fosse o menor. Então, irmãos, é a palavra do Senhor. Então, vai e ensina, mostra o que Deus fez na sua vida. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. E eu louvo a Deus por esse momento que nós passamos pela leitura da palavra de Deus. É o que nós temos para transmitir para vocês. O que está aí, que nós temos entrado na sua casa, você parou para dar crédito, para ouvir, você esteve conosco, você que ainda vai ver a live, e que vai ouvir, que vai parar. Eu não estou aqui para revelar o seu nome, nem para revelar o que está acontecendo com você, mas eu estou aqui para falar para você e o quadro que você encontra. Deus tem todo o poder para mudar. Tem tempo e hora, o momento, o tempo é de Deus. Então, mas a história não vai ficar desse jeito. Vai mudar o quadro, vai mudar a história. Quando Jesus chega, muda, liberta, transforma, como esse homem, esse gadareno, que morava ali no sepulcro. Então, ele foi liberto, nós vimos, ele mudou o semblante. Irmãos, nós temos muitos testemunhos de pessoa que vivia no mundo, o semblante caído, todo marcado pelo pecado. E depois é um servo de Deus, louvando o Senhor. Vim aqui para falar, o prefeito de Campo Belo, um dia chamou meu esposo e quis fazer uma pergunta. Falou, eu quero fazer uma pergunta para você, pastor. O que acontece com os crentes? Tinha um homem que havia caído na sarjeta. Eu já tinha falado para a turma da prefeitura, já está preparado para fazer o velório daquele homem, porque ele não tinha condições para poder fazer, ele ia morrer, ia ficar ali, tinha que ser a prefeitura mesmo, que fizesse o sepultamento daquela vida. Mas aí, naquele momento, só que apareceram os crentes lá e falaram, né, com ele. Ele aceitou Jesus, foi para a igreja. E logo aquele homem já estava com terno, com a Bíblia na mão. Já era uma nova pessoa, né, uma nova vida. Um homem diferente, que já estava ali com um semblante diferente. Então, o que é? É o poder de Deus. Então, nós presenciamos nesse quadro do prefeito João Gibran, ali em Campo Belo, chamando ali meu esposo, fazendo essa pergunta. Então, irmãos, o Senhor ele pode mudar a sua vida. Você que está aí, que acha que não tem mais jeito, ou você está achando que para seu filho não tem mais jeito, para sua esposa, para seu esposo, porque o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor está aqui. O Senhor está aí juntinho com você. Abra a Bíblia, lê. Nós falamos aqui, assim, orar e rezar. Orar e falar com Deus. Rezar e fazer várias repetições que nós fazemos, várias repetições. A Bíblia diz, né? Não sei, duas repetições. Então, não fica ali falando repetições, né? Só tantas
Dobre o joelho. Você está no seu quarto e fala com Deus. Ele está lá para ouvir a sua petição. E nós já queremos falar com você. Nosso braço forte na obra de Deus. Então, você que tem que recuperar, estamos com saúde, tudo controlado, 170, 529. Então, esperamos Deus aqui no salão. Nós estamos com a nossa igreja ali na Avenida Formato, 156. Precisamos de uma reforma, é urgente. Nós contamos com você, com um braço forte. Então, você que quer recuperar, está aí na agência 6065, no Banco Itaú. E o número da conta é 45 52 2, um tracinho nome. Então, está aí, se você quiser nos ajudar, e está nos ajudando, está recuperando, está lá e está junto conosco. Nós já estaremos em breve com o nosso amigo. Meu alô aí para nosso Zias, o Grêmio da Casa do Senhor, o vereador, nossa família também, uma bênção, né? Nossa família, Deus abençoe, nosso Fernando, Deus abençoe o Francisco, o missionário Érica, o missionário Yane, os filhos, e acabou, breve, eu creio que nós estaremos com a bênção. Então, essa luta dele, ela vai passar. Então, nós sabemos que essa pandemia, esse mal tem atingido o nosso mundo, o Brasil, né? Mas nós sabemos que vai passar. E o Senhor vai te ensinar, vai nos ensinar como nós temos que vencer esse mal. Então, estarei já orando por você. Então, não esqueça, né? Quando aí você quebrar suporte. E só contribui se o Espírito Santo de Deus falar no nosso coração. Então, se você sentir, eu quero que você quer. Então, o que você sentir, você quer para a obra do Senhor. Eu estarei orando a seu favor. Deus abençoe o nosso musical, espontâneo. Deus abençoe, né, o nosso irmão amado, está dizendo que Deus abençoe, que foi bom o pastor, né, lembrar, Deus seja louvado. Amo vocês. Eu não era pessoas, o pastor também, né, amava, né, era companheiro, sempre esteve ali em São Mateus. Eu já fui mais ausente, porque eu conheci o Senhor, famílias, mas eu conheci o amado irmão, né? Ele trabalha na obra do Senhor, não sei se é vereador ainda, para candidato, deputado ali na obra de Deus, todas as igrejas, né? Eu sei que nós trabalhamos com alguns deputados pela obra, e agradeço aí a palavra que nos dado. Então, Deus abençoe a sua vida, os nossos amados irmãos, nosso irmão Lucas Henrique, não tem deixado de estar conosco. Nossos irmãos do Machado, nosso irmão Priscila Maciel, nosso irmão Geraldo, nosso irmão Henrique, nosso irmão Ruth, nosso irmão Paulo Maciel, também temos uma para a Vida Nova, cada um da Vida Nova. Deus abençoe cada um de Mongaguá, os pastores, obreiros, que luta na obra do Senhor, o conselho do pastor, e Deus guarde, né, a nossa cidade. Eu estou levantando as minhas mãos agora, Pai, diante da tua presença. O Espírito Santo de Deus vai de encontro com esta vida, com este homem, com esta mulher, com este jovem, vai libertando do vício, da prostituição, vai mudando a mente, vai mudando o quadro, a história, Pai. Eu te peço, vai visitando o meu lar, a minha casa, a minha família, os meus filhos, a Noelda, Pai, em Berlândia, nosso irmão Carlos aí, Londres, visita todo homem, visita a viagem, Pai, prepara o dia, prepara a hora, prepara o avião, prepara todas as coisas. Pai amado, a minha casa, a minha família, a minha vida, minha ministério, minha vida Hélida, nosso irmão missionário Jane, missionária Hélida, nosso irmão pastor Edenai, visita o seu lar, a sua casa, a sua família. Aí agora esta vida, eu entendo agora que todo mal vai saindo, deixa o homem desta mulher e colocar os olhos nessa live, vai ser, Senhor, mudando o quadro, a história, e essa mente vai ser mudada, transformada para a honra e glória do teu santo nome. Que esse evangelho possa seguir avante, né, Senhor, aonde for. Pai, muitos estão nos ouvindo de vários lugares, irmãos de Machado, de Perdões, de Alfenas, do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, também ali, Senhor, a nossa irmã Maria Mary, Senhor, que está lá no Paraíba, Senhor, irmão de Cuiabá, irmãos também de Passos, irmãos de vários lugares, do Rio de Janeiro,
irmãos de vários lugares têm assistido a live, têm estado conosco. Pai amado, nós não estamos juntos pessoalmente, mas o Senhor está pessoalmente junto com cada um. Dê a bênção em nome de Jesus. É para a honra e glória do teu santo nome, desde agora e para sempre. Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Um abração.